Aleluia! Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meus irmãos. Bem-vindos para a nossa segunda live sobre Pentecostes, tempo de céus abertos. Tempo de céus abertos para as nossas vidas. Se você é um filho de Deus, isso diz respeito a você. Se você é uma filha de Deus, isso diz respeito a você. Se você faz parte da igreja de Jesus Cristo, isso diz respeito a você. Então seja muito bem-vindo nessa manhã, nossa segunda live, onde nós vamos continuar compartilhando, né? Ontem eu te mostrei aqui que a importância do Espírito Santo, ele está presente desde Gênesis 1, nós vemos ali a presença do Espírito Santo operando, trabalhando, juntamente com Deus, desde a criação do mundo até a criação do homem. Gênesis 1, 26, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Com quem que Deus estava falando? Façamos, plural, ele estava falando com mais alguém. Pai, Filho e Espírito Santo estavam unidos desde Gênesis. Então preste bem atenção, o Espírito Santo estava presente quando Deus estava criando o homem. O Espírito Santo estava presente na criação do homem. Então é importante entendermos, porque também no livro de Atos, quando o Pentecostes acontece, ele também derramou, ele também liberou, ele também trouxe do seu próprio Espírito para nós. E qual é a importância, qual é a magnitude de entender isso? O que impacta a minha vida, entender e viver o Pentecostes? É sobre isso que eu quero falar com você nesses dias. Agora, você que está anotando, vai lá em Êxodo 31. Vamos olhar aqui no Antigo Testamento só para você entender a riqueza disso, porque eu te falei ontem que no Antigo Testamento, ou seja, na Antiga Aliança, não eram todas as pessoas que tinham acesso ao Espírito Santo, que tinham o Espírito Santo sobre elas. Apenas algumas pessoas receberam isso, principalmente reis e profetas. Mas nós, na Nova Aliança, nesse novo tempo, nós temos esse acesso. E você tem isso que aqueles que viveram antes de nós desejávamos. Eu e você temos isso, só que imagine isso. É como você ter uma Ferrari na garagem da sua casa e não saber usar essa Ferrari. É como você ter algo, que pode mudar radicalmente a sua vida e você não saber como desfrutar, acessar, como viver com isso. E viver uma vida muito abaixo daquilo pelo qual você tem condição, tem toda a habilidade, tem toda a capacidade dada pelos céus para viver. Então, é sobre isso que nós estamos falando. Agora, presta bem atenção. Êxodo capítulo 31 fala da obra do tabernáculo. A obra do tabernáculo. Deus deu um plano para Moisés. Ele queria estabelecer um tabernáculo na terra e ele dá um plano, ele dá a planta, ele dá um modelo para Moisés e Moisés tinha que edificar essa planta, esse modelo aqui na terra. Porém, era uma obra muito cheia de detalhes, com muitos detalhes. Há uma riqueza de detalhes assim que você fica até perdido quando você começa a ler. E Êxodo capítulo 31 vai falar aqui daqueles que foram os trabalhadores dessa obra. Agora, presta bem atenção na qualidade dos trabalhadores desta obra, porque eram homens comuns, como eu e você. Porém, Deus colocou algo diferente na vida desses homens que começaram a fazer parte dessa edificação desse primeiro tabernáculo, que seria modelo para aquilo que ele iria fazer no futuro. Presta atenção. Verso 1 fala assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para o entalho de madeira, para toda a sorte de lavores. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que tenho ordenado. A tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios e o candelabro de ouro puro, com todos os seus utensílios e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão,
e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário, eles farão tudo segundo tem ordenado. Mas como que eles iriam fazer isso? Se eles não sabiam, se eles não tinham a destreza. O que fez a diferença? Está aqui no verso 2. Eis que chamei pelo nome a Bessalel, filho de Uri. Né? Verso 3 fala assim, e o enchi do Espírito de Deus. O que deu àqueles homens que estavam no deserto a habilidade, a capacidade, a destreza de fazer algo tão magnífico, que representava, era o lugar do encontro com Deus e seu povo aqui na terra. O que deu a eles essa capacidade? Porque eles foram cheios do Espírito de Deus. Aqui abre um parênteses para você entender. Aqui nós vemos a primeira vez onde homens começam a ser cheios do Espírito de Deus, e esses homens não foram cheios do Espírito de Deus para fazer coisas alheias, para fazer coisas banais. Eles foram cheios pelo Espírito de Deus, eles receberam criatividade divina, habilidade divina para trabalhar no templo do Senhor. Eles não foram capacitados por Deus para fazer coisas, menores. Eles foram capacitados por Deus para edificar, estruturar, estabelecer o tabernáculo que seria feito aqui na terra. Um tabernáculo, ou seja, a casa onde Deus iria se manifestar para comunicar com o seu povo. Então, aqui você já começa a entender de por que Deus precisa que você e eu sejamos, sim, pessoas, homens e mulheres que tenham do seu Espírito. Eu necessito do Espírito Santo. Você precisa do Espírito Santo, mas de repente a sua chave ainda não virou. Você entende que tem um propósito, que tem um chamado, que tem um destino profético, mas você quer viver tudo isso na força do seu próprio braço, na sua própria capacidade, habilidade e inteligência. E você não entendeu ainda que o recurso mais importante para viver tudo isso é o próprio Deus que te dá. Por mais que você já tenha o plano, o modelo, o desenho, o design de tudo aquilo que Ele te chamou a fazer, você também precisa entender que Ele vai te dar a habilidade, a capacidade para viver tudo isso. Seja bem-vinda, Vanderleia. Então, Ele nos dá. Só que isso começa quando? Quando o Espírito Santo encontra lugar na minha vida e na sua vida. Quando nós somos cheios desse poder do alto. E por que é importante você entender isso justamente nesse tempo que nós estamos vivendo? São dias de Pentecostes. Dias de céus abertos. Os céus estão abertos, irmãos. No Pentecoste, Deus rasgou os céus. Lá em Atos 2, Deus rasgou os céus e falou, eu vou liberar o meu Espírito. Eu vou cumprir uma palavra que eu falei na boca de Joel. Que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso já foi liberado, não será liberado, já foi liberado. É importante você entender isso. Já foi liberado. É interessante porque o apóstolo Paulo, quando estava nas suas viagens missionárias, ele passava pelas cidades e ele chega em um determinado lugar e ele pergunta, vocês já foram batizados no Espírito Santo? Vocês já foram cheios no Espírito Santo? Porque até aquele momento, aqueles que estavam ali, eles conheciam apenas um batismo, o batismo de João, o batismo nas águas. A nossa vida, a nossa caminhada com o Senhor começa no batismo nas águas. O batismo nas águas é um tempo de definição na vida de todo cristão. É quando você está assumindo publicamente, né? É como se fosse o casamento. O batismo nas águas é como se fosse o seu casamento. É quando você realmente está dizendo para o mundo que você não quer mais nada com o mundo. Você morre para o mundo e nasce para Deus. Quando você é imerso nas águas, é como se você estivesse declarando, eu vou morrer para este mundo, e quando você se levanta, você está sendo reerguido para viver uma vida para com o Senhor. Você está estabelecendo ali um tempo de separação entre quem você era e quem você será a partir daquele momento. Só que aí vem o segundo momento. Qual é o segundo momento? É quando você vai receber a habilidade, a capacidade que vai vir do alto. É o enchimento do Espírito Santo. É você ser cheio do Espírito Santo, não apenas para se emocionar, não apenas para orar em línguas. Vai muito além disso, irmão. Vai muito além disso. A oração em línguas é importante? É importante porque orar em línguas é uma maneira que nós temos de ativar os recursos espirituais que Deus colocou na nossa vida. Adriano, quais recursos espirituais você está falando? Eu estou falando dos dons espirituais que Deus colocou em você. Porque muitas vezes o que acontece? Você tem dons espirituais que você ainda não descobriu, porém, quando você ora em línguas, o que acontece é como se você estivesse ativando os seus recursos espirituais.
Ou seja, os seus dons espirituais são energizados quando você começa a orar em línguas. Se você tem um dom de ensino, quando você ora em línguas, você está ativando os seus dons. Você está, energizando os seus dons para que eles possam funcionar. Seja qual dom espiritual o Espírito Santo concedeu a você, quando você está orando em línguas, é como se você estivesse carregando isso para o bom uso. Para que quando você fosse solicitado a servir através dos dons espirituais que Deus colocou na sua vida, você falasse assim, não, está descarregado. Eu tenho, mas está descarregado. Eu tenho, mas não estou pronto para fazer isso agora. Não está pronto significa que você não está carregando. Não está pronto para fazer aquilo que Deus confiou a você, significa que você não está sendo um bom mordomo daquilo que Ele já te deu. Quantos estão entendendo? Então, se Ele já nos deu, irmão, nós precisamos entender a mordomia. Agora presta atenção. Eu saí do batismo nas águas e fui para o batismo. Qual batismo? O batismo do alto. É quando Paulo chega para aqueles homens e já receberam o Espírito Santo. Vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Porque ele entendia, o apóstolo Paulo entendia que existia um revestimento maior, que ele acontecia a partir desse segundo momento, quando pessoas iriam ser cheias do poder do alto, onde o poder do Espírito Santo viria sobre elas e daria para elas o poder, o power. Poder para fazer aquilo que de outra maneira eles não poderiam fazer. Irmão, isso não é uma habilidade que você compra num curso, isso não é uma capacidade que você compra quando você lê um livro, não, é muito além disso. É uma capacidade dada pelo Espírito Santo, é o poder dado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que o céu te chamou a fazer. Sem isso, você é ineficiente aqui na terra. Então, é necessário receber esse revestimento. É necessário ser renovado nesse revestimento. Então, por que todos os anos nós celebramos o Pentecostes? Porque os céus estão abertos. E se os céus estão abertos, é tempo de que eu na terra me alinhe com os céus para receber aquilo que os céus estão liberando. Eu não quero passar por esse momento, de forma despercebida, distraída e não receber aquilo que os céus estão liberando. Irmão, os céus estão liberando uma nova porção, os céus estão liberando uma renovação, e eu e você como igreja, nós precisamos disso. Ei, eu preciso disso. Eu quero mais disso sobre a minha vida. Eu quero mais da presença da unção, eu quero mais dessa ativação do Espírito Santo. Eu quero mais dessa presença sobre mim. Eu não sei você, mas eu quero. E o que eu quero compartilhar com você hoje? Aleluia. Eu quero compartilhar com você, veja bem, lá em Atos 3, no verso 19, se você estiver anotando, vai lá em Atos 3, verso 19. Olha o que fala, Atos 3. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie o Cristo que já vos foi designado, Jesus. Para que venham tempos de refrigério. Quando que eu experimento isso? Quando tem arrependimento. Quando eu me arrependo, eu começo a experimentar tempos de refrigério. Agora, presta bem atenção. Qual que é o desafio que eu e você temos para viver e que nós precisamos, entender isso? Se é um desafio, é algo que vai nos resistir, é algo que não vai ser fácil, então nós precisamos nos desvencilhar de tudo que possa tentar nos dividir, nos distrair, nos confundir nesse tempo. Agora, veja bem, o desafio, mostra aqui que o quê? A expressão tempos de refrigério, ela é carregada de significado. A palavra tempos é traduzida aqui como kairos. Existe um tempo kairos. Existe o tempo cronos, que é o tempo que eu e você vivemos. O tempo cronológico das coisas. Só que existe o tempo de Deus. No tempo de Deus existe o kairos. Então, quando falamos de tempos de refrigério, estamos falando do tempo kairos. Tempo kairos de Deus. Estamos vivendo nesse exato momento um tempo kairos. Um tempo da parte de Deus que é kairos. E quando isso acontece, presta bem atenção, veja bem. A palavra kairos é traduzida como tempo estratégico ou tempo oportuno. Então, é uma oportunidade que todos nós estamos tendo. Porém, poucos vão conseguir acessar essa oportunidade. Kairos significa períodos que marcam uma época.
Existe um período que é capaz de marcar uma época inteira e transcende aquela época e vai continuar afetando a época depois que esse tempo passar. Então estamos falando de o quê? De um tempo kairos. Atos 3,19 fala sobre isso. O período estratégico e significativo da parte de Deus. Ou seja, um tempo estratégico. É um tempo que é capaz de mudar uma época. Então, quando você se vê vivendo esse tempo que é capaz de mudar uma época, você precisa estar muito atento. Os tempos kairos são estratégicos e significativos e têm potencialidade para marcar toda uma época, toda uma geração. Agora veja bem, o Brasil e as nações estão prestes a experimentar um reavivamento. Existe algo acontecendo, querido, no Brasil e nas nações. Há um novo tempo determinado por Deus, onde Deus quer trazer um reavivamento. Ele quer reavivar a sua igreja, ele quer marcar a sua igreja para esse tempo que ele está nos chamando a viver. Agora, presta bem atenção. Sempre quando nós falamos de fazer algo significativo, isso envolve um compromisso. Você não consegue fazer algo significativo se você não estiver vivendo isso como um compromisso. Por isso nós precisamos o quê? Buscar eventos. Benção, mãe, bem-vinda. Seja bem-vinda. Por isso nós precisamos entender que nós estamos buscando, veja bem, eventos e mudanças que sejam memoráveis. Não algo que vai apenas ser para um momento de prazer. Porque pessoas que pensam em prazer pensam somente no aqui e agora. Quando nós estamos pensando, sabe, além de nós mesmos, quando estamos pensando além do prazer, nós não estamos pensando no aqui e agora. Estamos olhando para o amanhã, para daqui a um ano, para daqui a 10 anos. Estamos olhando para aquilo que estamos estabelecendo hoje, mas que irá afetar não apenas a nossa vida, mas principalmente as nossas gerações. Então, é necessário ter uma visão que vá além de nós mesmos. Um reavivamento, veja bem, é tão grandioso que ele é algo que é capaz de estabelecer um novo marco na história. E nós não podemos viver um reavivamento sem a graça do Espírito Santo. A partir disso, há uma nova contagem, há um novo tempo que começa a ser estabelecido. Agora veja bem, a palavra refrigério que nós vemos aqui em Atos 3, 19 e 20, no original é a palavra anapsuxis, que é composta de duas palavras. Há uma divisão das palavras aí. A palavra ana e psucho. A concordância lá no Strong, ela diz que a palavra ana significa repetição, significa intensidade e significa reversão. Isso fala de quê? Fala de aumentar. Nós precisamos aumentar o quê? Principalmente a nossa frequência. Né? Psucho significa respirar, significa soprar, significa refrescar com mar fresco. Então, qual que é a definição que junta nessas duas palavras, né? Temos aqui 5 definições que apontam para o significado dessa palavra no original, que é anapsucho ou anapsux, que significa o quê? Refrigério. Entenda isso, porque é tudo que você precisa nesse tempo, né? Significa parar e respirar novamente. Respire aí onde você está. Encha seu pulmão natural de oxigênio. Pare e respire, que de repente já acordou tão acelerado, já acordou fazendo tantas coisas, pensando tantas coisas que não teve nem tempo de respirar. Pare por um momento e respire. Respire profundamente. Deixa seu coração desacelerar para esse momento. Porque muitas vezes o que acontece, o que nos falta, é a capacidade de experimentar o momento que nós estamos. Quando você se vê muito atarefado, muito agitado, pare e respire. Eu aprendi a fazer isso anos atrás. Parar e respirar. A meditação que muitos falam não é somente esvaziar a sua mente, mas é principalmente você aprender a respirar. Então, quando nós falamos aqui, o texto de Atos 3,19 fala anapsucho, o refrigério, está falando de parar e respirar novamente. Está falando de revigorar
com um ar fresco. Está falando de refrescar ou refrescar com uma respiração. Refresque nessa hora o seu ser integral. Respire. Respire. Está falando de parar para recuperar a força. Como que eu e você recuperamos força natural? Respirando. Respirando. Tomando o oxigênio que Deus nos deu e enchendo o nosso pulmão. Está falando também de quê? Restauração. Agora presta bem atenção. Usando estas definições, Pedro está dizendo que respostas adequadas ao Espírito Santo permitem que Deus sopre sobre nós. O que é um tempo de refrigério, querido? É quando Deus sopra sobre mim e sobre você. É quando Ele sopra sobre toda a igreja. Ei, deixa eu te contar uma coisa. O Espírito de Deus quer soprar sobre a igreja nesses dias. Deus quer soprar novamente sobre a sua igreja. E se eu e você fazemos parte da igreja, somos pedras vivas que fazem parte dessa edificação chamada igreja, esse edifício vivo. Se somos membros desse corpo que é Cristo, ei, que Ele sopre sobre mim, que Ele sopre sobre você. Eu quero receber esse sopro. Eu quero que você receba esse sopro. Eu quero que você deseje esse novo fôlego de vida. Amém? Tá comigo, irmão? Se tá comigo aí, reage, faz alguma coisa. Sai dessa apatia, dessa letargia, sai desse marasmo, que o Espírito Santo sopre sobre você nesses dias. Essa é uma semana que Ele vai soprar. Essa é uma semana que Deus Ele quer soprar, só que depende de um alinhamento meu e seu aqui na terra, para que realmente possamos entrar nessa janela onde os céus estão abertos e Ele vai soprar sobre as nossas vidas. Você está entendendo? Está entendendo, irmão? Quando Pedro fala ali em Atos 3,19 isso, tempos de refrigério, ele está falando assim, Deus quer soprar novamente. Deus quer soprar novamente. Presta bem atenção, esse conceito de intensidade, Diana. Deus quer soprar intensamente sobre nós. Novamente, eu já recebi um sopro de Deus, você já recebeu um sopro de Deus, só que esse sopro ele tem que ser renovado. Quando vem um Pentecostes a cada ano, é tempo de receber um novo sopro, é tempo de receber um novo fôlego. Ei, o vento que te trouxe até aqui, ele te trouxe até aqui, mas Deus quer soprar novamente. Abra o seu espírito nesses dias como a vela de um barco, querido, e deixe que ele sopre para te levar mais longe, para te levar ao lugar onde Ele quer que você vá, não para o lugar que você deseja ir, mas para o lugar que Ele te chamou aí. Você tem um destino profético e Ele vai soprar sobre a sua vida para que você chegue no seu destino profético. De repente você chegou nesses dias com muita confusão, com muita apatia, com muita letargia, só que o sopro dele vai dissipar toda a confusão, vai dissipar toda a apatia, toda a letargia e vai colocar você novamente nos trilhos para que você continue avançando, prosseguindo naquilo que ele te chamou a fazer. Quantos estão entendendo? Pedro provavelmente estava se lembrando enquanto ele falava disso. O que ele estava se lembrando? O que ele tinha em mente? Presta atenção. Quando o sopro de Deus soprou intensamente, mais uma vez enchendo os seres humanos com espírito e vida. Onde que isso acontece? Primeiro texto que eu quero que você anote aí, Ezequiel 37. Ezequiel 37, eu imagino que Pedro tinha vários textos do Antigo Testamento na sua mente enquanto ele falava sobre isso. O primeiro deles que eu quero deixar para você, Ezequiel 37, fala assim, veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito, do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos, sob a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. O que o profeta está falando aqui? Que o Espírito pega ele, leva ele, coloca ele no meio de um vale de ossos secos. E quando ele vai para o meio do vale de ossos secos, eram muitos ossos. Eram muitos ossos. Aí ele continua falando, verso 2, e eis que eram muito numerosos sob a face do vale, e eis que estavam secos, vale de ossos secos, sequíssimos. E me disse o filho do homem, porventura, viverão estes ossos? O Espírito pergunta para ele. Ele olhava aqueles ossos e o Espírito pergunta para ele, você acha que esses ossos podem reviver?
E eu disse, Senhor, Deus, tu sabes. Verso 4. Então me disse, profetiza. Profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós e fareis crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído, sinal. Primeiro sinal. Ele profetizou. O que é profetizar, querido? É alinhar a sua vida aqui na terra com os céus e ouvir o que os céus estão falando e não falar da sua alma, não falar do seu coração, mas permitir que a sua boca seja a extensão do coração de Deus. Deus, o que o Senhor quer fazer nesse tempo? Eu quero soprar novamente sobre a minha igreja. Irmão, eu estou aqui para declarar que Deus vai soprar sobre a igreja dele nesses dias, e se você faz parte da igreja, aí, abra o seu espírito. O seu espírito é como uma vela, deixa ele soprar, e de repente você está seco como esse vale, de repente o seu interior está seco, está morto, você fala assim, será que eu posso reviver? Será que eu posso fazer alguma coisa? Deixa eu declarar sobre a sua vida, o Espírito Santo vai soprar, e se você é filho de Deus, se você é uma filha de Deus, se você faz parte da igreja, ele vai soprar, e ele vai encher você de vida novamente, ele vai reviver você novamente. Os seus melhores dias não são o que você já viveu, são aquilo que você vai voltar a viver, são aquilo que você vai começar a viver a partir desse tempo. Eu declaro isso sobre a sua vida nesses dias. Agora vamos continuar aqui na leitura. Verso 6, verso 7. Então profetizei como se me deu ordem. Ele não profetizou do coração, ele profetizou aquilo que o Espírito deu ordem. O que o Espírito Santo está declarando? O que o Espírito Santo está ordenando nesse tempo? Eu quero reavivar, eu quero reacender, eu quero liberar poder, poder do alto sobre a minha igreja. Eu quero capacitar a minha igreja com uma habilidade que ela ainda não tem para ir mais longe. Não é a minha inteligência e a sua inteligência. Quando Moisés traz Bezalel e os outros ali, colocam diante do templo, e o Espírito vem sobre eles, não foi para dar a inteligência que eles já tinham, a habilidade que eles já tinham, a capacidade que eles já tinham, mas foi para dar algo que eles ainda não tinham. Presta bem atenção, não é o que você tem que vai conseguir te dar as respostas hoje, mas é aquilo que o Espírito Santo está trazendo. Há algo novo da parte do Senhor. Presta bem atenção, se você tem carro, se você tem moto, você, de tempos em tempos, precisa parar no posto e abastecer para continuar prosseguindo até chegar no seu trajeto. Ei, é sobre isso, irmão. De repente você fala assim, eu já fui cheio uma vez. Ei, não tem enchimento que dure por uma vida toda. Não tem uma graça que você receba aqui hoje e sabe que você possa continuar fluindo nela. Você, de tempos em tempos, precisa parar e entender aquilo que Deus está te chamando a viver. Ele quer trazer algo novo, ele quer renovar a sua vida, ele quer trazer uma nova porção, uma nova revelação. A revelação é progressiva, a revelação que você tem até aqui não é a revelação que vai te levar até o final. Ele quer limpar os seus olhos, ele quer limpar a sua visão, ele quer te levar mais alto para que você possa ver mais longe. Tem coisas que até então você não estava conseguindo ver, mas a partir desses dias ele vai desobstruir a sua visão, ele vai limpar a sua visão e você vai conseguir ver aquilo que você ainda não viu, porque ele designou isso para esse tempo. Está comigo? Está entendendo, irmão? Profetizei como me ordenou e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço. Se prepare para viver rebuliços. À medida que você começar a declarar aquilo que o Espírito diz à igreja, aquilo que o Espírito Santo está liberando nesse tempo, se prepare para ver os sinais, os ruídos, se prepare para ver os rebuliços acontecendo. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima. Mas não havia neles o Espírito. Quem olhava do lado de fora falava, tem um corpo ali. Mas faltava aquilo que era vital. Faltava o Espírito.
Verso 9, e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que revivam, para que vivam. Verso 10, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trareis a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Esse é o tempo, irmão, onde nós vamos ver Ezequiel, a palavra de Ezequiel também se tornando uma realidade nos nossos dias. Os ossos secos são usados para representar o que? Uma morte espiritual. Não adianta, irmão, estar em um prédio chamado igreja, fazer parte de uma comunidade e não ter a vida que emana naquele lugar. Está morto espiritualmente. Ao reverter isso, Deus primeiro fez com que os ossos se reconectassem, né? Totalmente conectado com aquilo que a gente vem falando a respeito dos dons. Presta bem atenção, porque o dom não é dado para o meu benefício, é dado para o meu serviço dentro do corpo de Cristo. Então, quando eu entendo que eu tenho um dom espiritual, eu me conecto ao corpo de Cristo, eu vou servir ao corpo através do meu dom. Agora, veja bem, um osso, né, a pessoa que está morta espiritualmente, por quê? Porque ela não está conectada ao corpo. Existe um corpo e muitos membros, então pessoas precisam voltar ao corpo de Cristo para sair da morte espiritual. Quando Deus reverte isso, ele reconecta as pessoas ao único corpo. Existe um único corpo de Cristo em toda a terra. Aí, logo depois disso, né, Deus colocou pele sobre eles. Eles receberam essa nova cobertura. Quando você faz parte de uma casa espiritual, você está debaixo da cobertura que Deus colocou naquele lugar. Você está em alinhamento. Você não é um membro solto. Você não é um membro rebelde. Você não é um membro autônomo espiritual. Mas não havia neles o quê? O fôlego. Aí foi no verso 8, né? Mas aí o que acontece? O profeta então foi instruído a quê? Profetiza o fôlego. Libera o fôlego, dize ao fôlego, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó fôlego, vem e sopra novamente. Ei, Deus vai encher a casa com vento nesses dias. Haverá um sopro vindo sobre casas espirituais. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e nações, eu profetizo isso. Que casas serão surpreendidas. Onde houver o alinhamento, haverá um vento. Onde as pessoas novamente estiverem se realinhando, haverá um vento que soprará. E soprará dos 4 cantos dessa terra para trazer o quê? A restauração daqueles que estão mortos espiritualmente, mas serão reavivados pelo Senhor. Agora veja bem, lá em Gênesis 2 no verso 7, se você está anotando, anota esse texto. O que acontece? Gênesis 2, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando que o homem passou a ser alma vivente? Depois de receber o fôlego. Não existe vida sem o fôlego de Deus. Não existe essa vida de Deus sem o fôlego de Deus. Deus tinha feito o homem, mas o homem ainda não tinha o fôlego. E Deus soprou sobre ele. E quando Deus sopra, o homem recebe essa vida. O sopro vivificante de Deus é o que foi liberado em Gênesis 2:7. Ele soprou no corpo sem vida de Adão e infundiu nele o que? A própria vida. Aí vai para o terceiro texto, que é em Atos 3.
Pedro provavelmente estava fazendo o quê? Refletindo sobre a história que aconteceu em Gênesis, que aconteceu em Ezequiel, e se nós vamos em Atos 2, Pedro tinha acabado de ver aquilo acontecer, o Pentecostes acontecer. E profetizou que esse sopro vivificante poderia soprar novamente se o povo se arrependesse e se voltasse ao Senhor. Irmão, presta atenção. Se você é cristão, filho de Deus, mas de repente você se desviou, se desgarrou, você se deixou levar por outros ventos. Você foi levado por outros ventos. O que você precisa entender? O arrependimento traz o fôlego de volta. É o arrependimento que traz o fôlego de volta. Não adianta eu soprar sobre a sua vida, eu declarar o fôlego de vida sobre a sua vida, se você não entende que você se desviou, se desgarrou, se perdeu, se extraviou e quer apenas receber o fôlego. Deus não quer te dar fôlego para que você continue vivo, mas no caminho errado. O arrependimento é mudar a rota. Arrependimento é mudar a direção. É entender que eu estava indo na direção errada e que preciso voltar, me arrepender e ir para a direção certa. Quando você se alinha com Deus para caminhar naquilo que Ele te chamou, você recebe o vento. Você recebe o fôlego. Você recebe a vida. Você vai receber impulsionamento. Você vai receber poder do alto. Agora, sem arrependimento, nada vai acontecer. O arrependimento que você vai viver vai gerar um novo movimento na sua vida. Não tem arrependimento que não gere movimento certo. Está pronto para se arrepender, irmão, nesses dias? Está pronto para se arrepender de coisas que você estava fazendo de maneira errada, com a disposição errada, com o entendimento errado? É tempo de arrependimento. Quando há arrependimento, há um novo vento. Deus quer liberar um novo vento, só que falta uma ação aqui na terra. Uma ação certa. Agora veja bem, eles fizeram isso e Deus fez também. Quando há arrependimento, Deus sopra novamente, irmão. Quando há o arrependimento, Deus sopra. Muitos ventos de reavivamento sopraram desde então. Desde Atos 2, nós vemos grandes ventos soprando. Só que Deus quer soprar novamente. Deus quer soprar novamente, quer soprar nesses dias onde eu e você estamos aqui, no tempo que eu e você estamos vivendo. Está comigo? Eu quero ver Deus soprar. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para que Deus possa soprar. E você está disposto a isso? Você está disposta a isso? Você está pronta para isso? Nós precisamos aproveitar a oportunidade. Porque, veja bem, isso aqui não é aquela questão que você muitas vezes, se você anda de ônibus, já andou de ônibus, você entende isso. Você está chegando no ponto de ônibus, sabe, Gisele? Aí, né, eu vivia isso muito quando andava de ônibus, eu com a Ana. A gente tinha que descer um morro para chegar no ponto de ônibus. E, nossa, quando eu estava sozinho, era uma maravilha. Eu descia, chegava no ponto, o ônibus passava. Quando eu estava com a Ana, eu estava no meio do morro, o ônibus passava. Eu falava, meu Deus, você é pé frio demais. A gente sempre perde o ônibus. Por quê? Porque era como se andava atrasado. Aí, presta atenção. Mas existe aquele tipo de pessoa também que está no ponto e o ônibus passa. E ela fala, eu não vou nesse, eu vou no próximo. Porque essa oportunidade vai se repetir. Então, muitas pessoas, principalmente dentro do corpo de Cristo, elas vivem como se elas fossem ter novamente essa oportunidade. Como se a vida delas fosse eterna. Se ela tivesse muito tempo a perder, não tem muito tempo a perder, querido. É tempo de parar, de desperdiçar, de jogar fora as oportunidades que Deus tem trazido a cada um de nós. Vamos viver de maneira intencional cada oportunidade que Deus tem trazido a cada um de nós. Presta atenção. Efésios 5, no verso 15, se você está anotando, anota esse texto. Fala assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Verso 17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não seja insensato. Irmão, como que eu paro de andar como nécio e começo a andar como sábio? Quando eu começo a remir o meu tempo. Quando eu me torno um remidor do meu tempo, eu me torno uma pessoa sábia. Eu quero declarar que você que está aqui assistindo, que vai assistir a gravação, você é uma pessoa sábia. Você vai parar de desperdiçar tempo e vai se tornar um remidor do tempo.
Colossenses, no capítulo 4, no verso 5, fala assim: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. Uma pessoa sábia, ela não desperdiça seu tempo. Ela vai andar remindo o seu tempo. Agora, o que é remir o tempo? Veja bem, devemos aproveitar cada oportunidade. Por 2 vezes no Novo Testamento é dito para mim e para você, vamos remir o tempo. O que é remir o tempo? No original é a palavra exagorazo, que significa comprar pelo poder de outro, ou seja, comprar pelo pagamento de um preço. Quando eu vou remir o tempo, eu vou comprar novamente o meu tempo de volta. Presta atenção, significa pagar o valor para libertar alguém do cativeiro. A pessoa que está presa, ela vai pagar uma pena por um determinado tempo. Então, quando eu quero remir o tempo, eu pago o preço do cativeiro daquela pessoa para colocar ela novamente em liberdade. Quanto é que custa colocar essa pessoa em liberdade? Então é isso que nós estamos falando quando estamos falando de remir o tempo, de ser sábios. Presta atenção, quando nós olhamos para a morte de Cristo, a morte de Cristo foi uma remissão de tempo. Cristo, ele liberta o eleito da dominação da lei. E o que significa isso? Ele pagou o preço foi a sua própria morte. Cristo, quando quis remir o tempo da minha vida, da sua vida e de toda a humanidade, ele pagou o preço da sua própria morte. Significa comprar para si mesmo, para uso próprio. Ele nos comprou para si mesmo. Ele veio para remir o meu tempo e o seu tempo, de toda a humanidade. Quando ele fez isso, ele nos comprou para si. Não somos mais nossos. Meu corpo, minhas regras, mentiroso, mentirosa. Não somos mais nossos. A palavra diz que somos propriedade de Deus, povo exclusivo de Deus. Somos dele. Nós somos dele. Ele tem esse direito sobre nós. Aí presta atenção. Essa palavra redimir significa também fazer sábio e sagrado cada momento. Cada oportunidade de fazer o bem e o zelo que se faz são, de certo modo, o rendimento em dinheiro pelo qual nós fazemos o nosso próprio tempo. Seja zeloso pelo seu tempo. Sempre que você tiver a oportunidade de fazer o bem, faça. Ah, mas o que eu vou ganhar de troca? Querido, faça o bem sem olhar a quem. O bem que você faz a alguém, Deus vai fazer acontecer a você. Eu aprendi isso anos atrás com um grande amigo. Ele falou: Adriano, o bem que você faz a alguém, Deus faz acontecer a você. Se está na sua mão fazer o bem, faça, irmão. Não negocie, não olhe o que essa pessoa pode te dar em troca. Faça o bem sem olhar a quem. Mas o bem que você faz acontecer a alguém, Deus faz acontecer a você. É Deus que faz acontecer a você. Quando você faz o bem a alguém, você está remindo o tempo de alguém, mas o próprio Deus se encarrega de remir o seu tempo, de trazer isso sobre a sua vida. Muitas vezes você vai fazer o bem a pessoas que nunca nem vão te agradecer. Não fique magoado, chateado por isso. O próprio Deus se encarrega de trazer essa devolução na sua vida, essa retribuição na sua vida. Amém? Tempo é kairos. O que significa? Significa uma medida exata. Então, o que significa remir o tempo? Devemos comprar o tempo oportuno. Existe um tempo oportuno para todas as coisas. De fato, veja bem, oportunidades precisam ser compradas. Elas nos custam tempo, energia, habilidade e dinheiro. E até mesmo as nossas próprias vidas. Quando nós compramos um tempo, veja bem, você estava vivendo o tempo de solteiro, solteira, você comprou o tempo de casada, isso custou sua própria vida. Além de outras coisas, mas a sua própria vida. Agora veja bem, quem não gasta o necessário e não as compra, sempre perde a oportunidade. Entenda, irmão, porque muitas vezes para viver uma oportunidade, você vai ter que gastar além do próprio tempo. Você vai precisar gastar energia, recursos. Agora, presta bem atenção, uma história que eu encontrei, eu achei ela bem interessante. Eu quero compartilhar com você para a gente fechar isso aqui. Quando a Apple, né? A Apple é uma grande empresa. De repente você tem um iPhone, você está me assistindo do seu iPhone. Quando a Apple, né, ela passou por momentos difíceis lá no início, né?
O jovem presidente Steve Jobs, ele viajou do Vale do Silício até Nova York, e ele chegou ali com o objetivo de convencer um homem chamado John Sculley, que era diretor da Pepsi, sabe? Para que ele pudesse se mudar para a cidade onde a Apple estava e se tornasse ali o administrador da sua empresa no meio de uma grande dificuldade. Porém, enquanto os dois estavam contemplando ali, sabe, o horizonte de Manhattan, da cobertura da casa desse homem, o executivo da Pepsi começou a recusar a oferta que Steve Jobs estava fazendo a ele. Ele disse que financeiramente, né, ele teria que receber um salário de $1 milhão. Ele deveria receber também um bônus de $1 milhão e uma indenização caso ele saísse de $1 milhão. Steve Jobs olhou para ele e ficou assim, estupefato. Ele falou assim, cara, você é louco, né? Jobs engoliu a seco e concordou. Ele falou, se Sculley se mudasse para a Califórnia, mas Sculley se comprometeu a ser um consultor da empresa, mas à distância. Ele falou, vou fazer isso, mas de maneira remota. Diante disso, Jobs lançou um desafio a Sculley. Ele olhou para ele e falou assim, cara, você quer passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar ou quer mudar o mundo? Porque ele trabalhava na Pepsi. A Pepsi é literalmente água com açúcar. Ele falou, você quer passar o resto da sua vida vendendo água com açúcar ou você quer ter uma oportunidade de participar de algo que vai mudar o mundo radicalmente? O mundo que você conhece hoje, ele vai deixar de existir com aquilo que eu estou te chamando a fazer. Aí, o que acontece? Na autobiografia de Sculley, ele admite que o desafio de Jobs deixou ele sem fôlego. Quando o Jobs falou aquilo para ele, tirou dele o fôlego. Lembra que a gente estava falando de fôlego? Ele disse que estava tão preocupado com o seu futuro na Pepsi, sua aposentadoria, sua família, que ele conseguiria se adaptar à vida na Califórnia. Que a oportunidade de mudar o mundo estava passando diante dele e ele estava desapercebido. Ele não estava presente para aquilo que estava acontecendo na vida dele. A oportunidade quase passou desapercebida. Em vez disso, ele colocou a sua vida em perspectiva e mudou-se para a Apple. Quando o Jobs falou com ele, a oportunidade está passando. Você sabe quem é a Apple até hoje, né? É uma grande empresa. Ela vale bilhões e bilhões e bilhões. Ela impactou o mundo que nós vivemos com suas criações, com tudo aquilo que foi feito. Agora veja bem, por que eu estou te falando isso? Nós não vamos perder a oportunidade de mudar o mundo. Eu e você, sabe, não estamos sendo chamados por Steve Jobs para trabalhar na Apple. Não, nós somos chamados pelo Senhor dos Senhores, pelo Rei dos Reis, para mudar esse mundo. Essa época que nós estamos vivendo. Querido, aquilo que aconteceu em Atos 20, no livro de Atos em si, não é para continuar acontecendo. É para que nós possamos continuar escrevendo o livro de Atos. São Atos dos Apóstolos cheios de Jesus Cristo. Atos não acabou lá no último capítulo. Nós temos a possibilidade de continuar reescrevendo novos capítulos. Agora veja bem, nós precisamos aproveitar a oportunidade para um renascimento que vai marcar a época que nós estamos vivendo. Nós precisamos permitir que Deus aumente a visão que Ele colocou em nós para que essa visão nos leve a uma nova ação. De repente você está se sentindo letárgico, paralisado, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, porque está faltando visão. Aí o que vai acontecer? A visão vai motivar você a novamente agir. Permita que Deus nesses dias renove a sua visão. A visão transforma vidas, ela reorganiza e produz as causas. De repente sua vida está uma bagunça. O vale de ossos secos estava bagunçado, mas quando o Espírito soprou diante da palavra profética, o que acontece? Os ossos que estavam todos uma bagunça, eles se alinharam. É tempo de alinhamento. Então permita que Deus, né, te leve a esse lugar para a sua vida ser realinhada. O realinhamento reorganiza e vai produzir novas causas. Agora veja bem, a sua fome pode ser insaciável, uma força motivadora que cria energia e energiza a sua criatividade. Quando o Espírito Santo sopra, querido, ele não apenas vai nos energizar,
Ele não apenas vai nos dar uma nova energia, alegria, mas ele também libera uma nova criatividade. Criatividade para um novo tempo. De repente você parou de fazer o que você vinha fazendo e está buscando um novo momento, seja profissional, seja espiritual, nas áreas da sua vida. E a criatividade do alto é a melhor coisa que tem. É a criatividade do alto. Estou falando com você de inteligência espiritual, irmão. Presta atenção. O que é inteligência espiritual? Você, pelo seu aparelho de celular, você se conecta à internet. Você não tem acesso você não tem toda a internet no seu celular, mas você consegue acessar a internet quando você usa o seu celular, se ele estiver conectado a um plano de dados ou ao Wi-Fi da sua casa. Por que você precisa entender isso? Por que isso é inteligência espiritual? Porque você, veja bem, quando tem o Espírito Santo, você tem acesso à internet divina. Você tem acesso à mente de Deus. Você pode pensar como Deus pensa. Você pode ver como Deus vê. Se você vê como Deus vê e pensa como Deus pensa, você pode caminhar nessa terra de forma diferente. Aleluia! Quantos estão entendendo isso? A visão apaixonada nos move do mero assentimento mental. É muito mais do que assentir. O assentir é aquela pessoa que fala que sabe, mas não faz nada com aquilo que sabe. Não é uma questão só de você saber, é saber fazer. Ele separa, né, o que acontece. Esse é o momento onde se separa o ouvinte do praticante. É um momento que converte os discípulos da mediocridade para uma vida de excelência. Aí Deus vai elevar seu nível nesses dias. Você vai sair de um discípulo que vive na mediocridade, na média, e vai se tornar uma pessoa excelente. Comece a se preparar para isso. Deus vai começar a liberar uma graça na sua vida a partir desses dias. E aquilo que você fazia até então vai deixar de ser na média. Isso aqui é igual de todo mundo. Não, não é mais igual. Não será mais igual. Aquilo que Deus vai colocar na sua mão vai ser uma habilidade para fazer coisas surpreendentes. Assim como Bezalel e aqueles homens trabalhavam ali no deserto. Irmão, presta bem atenção. O que aqueles homens fizeram no deserto, homens que estão hoje, vivendo nessa era, não conseguem fazer com tanto detalhe aquilo que eles fizeram, sem equipamentos sofisticados, sem tecnologias dos nossos dias. Eles não tinham isso, eles tinham uma inteligência de Deus, a habilidade que o Espírito Santo deu, e eles começaram a colocar as mãos ali, e eles criaram tudo aquilo que os céus deu à planta. O céu deu o modelo e eles estabeleceram isso aqui na terra. Isso é para mim e para você, vamos marcar essa época. Deus está nos chamando a nos alinhar para marcar essa época. Há um reavivamento vindo, e esse reavivamento não vai ser feito por pessoas que caminham de forma natural, que têm apenas uma coisa natural. Existe um equipamento do alto, existe um poder do céu para ser liberado sobre a minha vida e a sua vida nesses dias, que tem apetite por isso. Não se distraia. Esse também é o tempo que vai separar uma colheita madura de uma colheita que já pode ser realizada. Mateus 9:37 fala assim: então disse aos seus discípulos, a ceifa é realmente grande, mas poucos são os obreiros. Mas Deus está levantando novos obreiros para esse tempo, para esses dias. Há novos homens e mulheres em toda a face da terra que vão receber esse novo fôlego. Ele vai soprar. Sopra, Espírito Santo, sopra. Sopra, sopra. Onde houver arrependimento, sopra. Onde houver alinhamento, sopra. Onde houver osso se juntando com osso, sopra novamente. Libera a pele, libera a cobertura sobre aqueles que estão se alinhando nesses dias. Libera um novo fôlego de vida, para que possamos ser cheios dessa vida. Queremos ser cheios dessa vida. Não queremos caminhar como pessoas sem destino, mas queremos caminhar como aqueles que têm um destino, como aqueles que foram chamados e comprados. O Senhor é aquele que remiu o nosso tempo. Então, se o Senhor remiu o nosso tempo, que possamos andar nesse alinhamento. Sopra nesses dias, aumenta a visão, Pai, sobre cada um de nós. Pai, que aqueles que estão com a visão embaçada, emboatada, com a visão fragmentada, com a visão distraída, nesses dias alinha a nossa visão. Alinha a nossa visão, limpa as nossas lentes, limpa.
Sopra sobre nós, ó Pai, limpando, dissipando toda a confusão emocional, espiritual, toda a confusão nesses dias seja dissipada pelo vento do Espírito. Sopra nesses dias sobre nós. Queremos o teu vento, ansiamos pelo teu vento, sopra novamente. Sopra novamente sobre nós. Assim como em Gênesis 2, o Senhor soprou sobre o homem fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. Pai, onde houver morte espiritual, sopra. Se houve arrependimento, se houve alinhamento, sopra novamente. Nós queremos ver um reavivamento acontecer. De norte a sul, leste a oeste, Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e nações. Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil e nações, sopra novamente, Senhor. Sopra novamente. Sopra sobre aqueles que um dia foram como brasas e que estão nesse tempo, ó Pai, fumegando, quase se apagando. Sopra novamente sobre estes. Reacende a chama, reacende o fogo. Não deixe que o fogo se apague, não deixe que o fogo seja sufocado, mas sopra novamente, como homem que sopra sobre as brasas, sopra novamente sobre as nossas vidas. Pai, eu declaro nessa hora sobre cada vida que me assiste, o fôlego do Senhor, o vento do Senhor. Sopra, Espírito de Deus. Onde houver desejo, onde houver um anseio, onde houver um coração que clama, sopra novamente nessa hora. Sopra nessa tarde do dia 3/6. Sopra nessa hora em nome de Jesus. Queremos o teu vento. Ansiamos e anelamos pelo vento do Espírito. Sopra sobre nós. Sopra sobre os lares, Pai, cada casa, cada família. Sopra dissipando toda letargia, apatia, sopra, dissipando toda a confusão nos lares. Nós declaramos lares cheios do Espírito Santo. Nós declaramos homens, sacerdotes alinhados ao céu, sendo cheios do Espírito Santo. Nós declaramos mulheres sendo cheias do Espírito Santo. Nós declaramos que os nossos filhos serão cheios do Espírito Santo. Nós declaramos a vida de Deus nesses dias. Onde havia morte, nós paralisamos a morte e liberamos o fôlego de vida. Liberamos esse vento que venha dos 4 cantos. Os 4 ventos do Espírito, sopra nesses dias. Queremos os 4 ventos do Espírito, os ventos do norte, vento do sul, vento do leste, vento do oeste. Sopra novamente sobre nós. Nós queremos esse vento. Queremos esse vento, precisamos desse vento. Pai, não é a nossa inteligência, não é a nossa habilidade, não é a nossa capacidade, é a inteligência do Senhor, é a habilidade do Senhor em nós, é a capacidade do Senhor em nós. Sopra. Nós queremos ver uma igreja viva. Queremos ver uma igreja avivada. Queremos ver uma igreja não cheia de uma rotina do homem, mas cheia da rotina do Espírito Santo. A rotina do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, a agenda do Espírito Santo sopra para esses dias. Alinha os corações, ó Pai, sim, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, sopra sobre eles nessa hora. Onde houver um dos 5 ministérios, sopra a distração e renova a atenção para aquilo que o Senhor está chamando e fazendo nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que ossos não fiquem perdidos, mas que ossos que estão perdidos comecem a se realinhar. Pai, nessa hora eu profetizo que cada osso que está perdido, vagando, Pai, que esses ossos sejam realinhados nessa hora. Voltem às casas, voltem às igrejas, voltem às comunidades e os ossos se realinhem para viver esse tempo. Sabemos que a vida está no corpo e osso perdido não recebe vida. Mas eu chamo nessa hora pelo Espírito de Deus, ossos que estavam perdidos se realinhem. Ossos que estavam perdidos se realinhem nessa hora em nome de Jesus. Para que a vida entre nos corpos. Para que a vida entre nos corpos. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado porque é tempo de céus abertos.
É tempo que o Senhor quer fazer e o Senhor vai fazer. Nós entramos em acordo e declaramos que nós não vamos resistir ao teu agir, ao teu mover. Se esses são dias onde o Senhor está rasgando os céus para liberar do teu Espírito, que toda a carne ouça, que a igreja ouça aquilo que o Espírito diz. Ah, Pai, aumenta a audição, quebra a distração, que a tua igreja ouça aquilo que o Senhor diz à tua igreja nesse tempo. Traz sensibilidade, que toda lepra espiritual dê lugar a uma sensibilidade espiritual, para que possamos ser guiados e conduzidos pelo Espírito a esse lugar de reavivamento. Reavivamento, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo continue falando ao seu coração ao longo dessa tarde, ao longo desse dia. Que o seu coração se alinhe. Se você tem que se arrepender de algo, se arrependa. São dias de se arrepender. Arrepender, querido, para poder renascer direito, para poder voltar a caminhar direito, para receber aquilo que você quer e precisa receber. De repente você não conseguiu fazer ainda aquilo que Deus te chamou, porque você está na sua própria habilidade, na sua própria capacidade, mas é tempo de se arrepender, sabe? É tempo de se arrepender, é tempo de morrer para nós mesmos, para que o Espírito Santo possa vir. Ele possa vir e nos reacender, ele possa vir e nos fazer reviver, ele possa vir e nos encontrar, sabe, de braços abertos. Sopra, Espírito Santo, sopra sobre mim, sopra sobre nós. Há um vento vindo. Você vai ser surpreendido nesses dias. Eu declaro, Deus vai nos surpreender nesses dias. Ele vai nos surpreender. Esse vento, querido, ele pode soprar a qualquer momento. Ele pode soprar em qualquer lugar. Então não fique distraída. Pensando assim, eu tenho que estar no meu quarto secreto, no meu lugar secreto, eu tenho que estar na minha comunidade. Ele pode soprar onde ele quer. Ele pode soprar. Se você é osso que faz parte do corpo, que já recebeu a pele, se prepare para receber esse vento. Ele pode soprar agora onde você está. Alinhe o seu coração. Alinhe o seu coração e ele vai soprar. Ele vai soprar, ele já está soprando. Eu sinto esse vento. Eu sinto esse vento do Espírito sobre nós. Aleluia. Deus seja louvado. Deus seja louvado por esse tempo. Deus abençoe sua vida. A live vai ficar salva. Se tiver que assistir de novo, assiste. Se puder compartilhar, compartilha. Compartilha. Você vai fazer um bem, não é para o Adriano. São para pessoas que precisam ouvir o que Deus está falando. Deus te abençoe. Amanhã, 11h30, a gente volta. Tá bom? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Até.